Você sabe qual a pior ignorância? Não é o cara que não tem conhecimento. É o cara que se recusa a adquirir conhecimento. Sem dúvida. Porque o conhecimento traz essa mágica. O conhecimento, as pessoas têm uma coisa muito errada. As pessoas acham que conhecimento é conhecimento que tem que fazer prova para passar de ano. O conhecimento, ele é mágico. Ele dá essa possibilidade de você intervir numa máquina que funciona só para te defender. O cérebro, se você não fizer nada, ele o tempo todo vai produzir comportamentos que vão fazer você sempre evitar a morte, tá? Ou então buscar prazer imediato. Ele é uma maquininha feita, programada assim. Você pode desenvolver mais ele, se quiser. Não, se quiser e se tiver essa consciência de querer, que só vem pelo conhecimento. Não tem como. Então, é tornar o conhecimento tão acessível que você fala para uma criança, fala para um adolescente, e ele pode não entender o que você falou, mas ele sabe que aquilo tem algum sentido. É plantar uma sementinha. O conhecimento tem essa magia. Se você despertou uma coisa, um bom professor, por exemplo, não é o cara que dá a melhor matéria, mas que inspira você buscar aquele assunto. Se as pessoas soubessem que inspirar pessoas deveria ser uma coisa que todos nós deveríamos fazer, e eu estou falando em inspirar pessoas, por exemplo, eu já fui inspirada por pessoas que simplesmente me deram um sorriso. Sabe, você chegar num lugar, a moça do cafezinho ou a moça que está varrendo o chão, olhar para você e dar um sorriso. Falei, cara, que coisa inspiradora. Na mesma hora eu falo assim, por que eu tô com essa cara amarrada? Olha só. A mulher 5 horas da manhã ali, feliz. Então, assim, a gente tem que ter essa coisa de colaboração. Não existe convivência humana se a colaboração não existir. Então, essa coisa de você prender o conhecimento, isso implode em você. Essa coisa de você prender uma palavra legal implode em você. E as pessoas não se dão conta disso. Por exemplo, seja para o que for, a gente só pode ter uma felicidade razoável quando a gente se torna uma pessoa melhor para a gente, mas também para as pessoas que nos cercam. É o que eu digo que são a grande revolução da humanidade, ela vai começar no quintal da gente. Se todo mundo fizer um micromundo melhor, a humanidade como inteira vai ser melhor. A gente é corpo, mente e espírito. Não tenha dúvida. O espírito, ele está armazenado fora. Ele está aqui, mas de vez em quando ele está lá. Nem conhecimento é em vão. Eu tenho essa certeza. De alguma maneira, tudo que eu estudo, tudo que eu vivo, principalmente quando eu vivo com dedicação, com afeto, curtindo aquele momento, eu sempre digo, estou botando nas minhas nuvens. Estou botando nas minhas nuvens. E eu acho que um dia a gente vai provar isso. O que tu quer dizer com espírito? Eu quero dizer com o espírito a consciência. Para mim, o espírito é a consciência. Por exemplo, cara, esse pensamento que eu tô tendo é ridículo. Você não está fazendo uma avaliação do seu pensamento? Porque o cérebro, ele produz pensamentos. Agora, quem dá significado aos pensamentos? É algo maior que ele. O cérebro é uma máquina. É o rádio, né? Mas assim, quando eu tenho uma autopercepção de mim, e você está falando aí, quando você falou da geração de vocês, que vocês reparam isso, você está exercendo um lado teu que não é, porque o cérebro está lá. Ele faz uma opção de conexões, uma opção de descargas elétricas. Tá, e daí? Por isso que eu posso dizer. Outro dia eu estava com um pensamento tão fora. Eu falei assim, Bia, que isso? Tem nada a ver com você isso. Isso me dá isso é o nosso lado da consciência, que é o lado não material. Isso me dá uma sensação de que eu sei exatamente o que eu quero, para onde eu estou indo e quais são os meus valores. A gente tem que saber o que é felicidade. E felicidade não é alegria. Alegria é uma emoção, ok? Sentimos, super bacana. Satisfação também. Porque satisfação eu tenho quando eu satisfaço um desejo. Estou com vontade de comer uma coisa, me dá satisfação comer aquela coisa. Agora, felicidade vem do latim de fecundo, né? Algo frutífero. Se você olha para isso, você já nota o seguinte: felicidade é alguma coisa que é construída, né? Que dá frutos. E que se é fecundo e se é frutífero, é bom para mim e bom para os outros.
Vamos na raiz da palavra. Tá. Agora, teu livro é Ciência e Prática. Exatamente. Vamos, então, assim, essa questão, você está acostumado com a felicidade do marketing, que é assim, você vai ser feliz quando você der o primeiro beijo, quando você transar pela primeira vez, depois quando você passar no vestibular, depois quando você tiver o primeiro estágio, depois quando você tiver o primeiro emprego, depois quando você tiver o apartamento, depois quando você casar, depois quando seus filhos vierem, depois quando os filhos entrarem para a faculdade. É sempre uma felicidade projetada para frente. E isso é um absurdo. Porque, por exemplo, felicidade, exatamente nesse momento eu estou feliz. Eu estou aqui fazendo o que eu gosto e só estou concentrada aqui. Eu não estou nem aí se lá fora está tendo um dilúvio ou se o pessoal está botando fogo aqui nas ruas. Nesse exato momento, eu estou aqui, eu estou inteira aqui. E eu estou cumprindo a minha trajetória. Vamos lá, o que é felicidade para o Sol? Deve ser... Gerar vida. Porque se o Sol, vamos supor que o Sol chegou assim, amanhã estou cansado, não estou a fim de brilhar, estou fora. Acaba a vida em pouco tempo. O que é felicidade para uma laranjeira? Da laranja? Da laranja. Mas a laranjeira não come da laranja dela. E mesmo assim ela dá o fruto. Vamos lembrar que nós somos membros iguaizinhos da natureza. A gente tem uma ilusão de que a gente comanda a natureza. Não, a gente faz parte dela. E é aquilo que a gente está falando no início. Somos animaizinhos mequetrefe. Tá? Não temos essa potência toda, não. Então, se a gente pensar bem, ser feliz é cumprir a missão de um ser humano. Qual é a missão de ser humano? Se tornar uma pessoa melhor. Para mim e para o meu micromundo ao redor. Eu não preciso deixar um legado para a humanidade. Se eu deixar um legado para os meus filhos, se eu deixar um legado para os meus amigos, porque as pessoas querem coisas sempre muito grandiosas, estão esquecendo de fazer o feijão com arroz, que é você tornar momentos imortalizados. Então, se a gente for resumir, ser um ser humano, todo mundo nasce humano. Não tem jeito. É espécie. Como os felinos nascem. Felinos. Agora, virar um ser humano, aí que é o nosso objetivo, que é ir se tornando uma pessoa cada vez melhor.